Seja bem-vindo à 102ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula eu irei resolver esse exercício que diz o seguinte: o motorista de um automóvel que se desloca numa trajetória retilínea vê um obstáculo 100 metros à sua frente, quando sua velocidade escalar é de 72 km por hora. Imediatamente, ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Verifique se o motorista consegue evitar a colisão. Ou seja, ele vai conseguir parar o carro antes de atingir o obstáculo? Bom, para responder isso, a gente deve pensar nisso aqui. Ó. Esse aqui é o carro. Ele está aqui numa velocidade inicial de 72 km por hora. Aqui está o obstáculo, está a uma distância aqui, ó, de 100 metros. E ele está o quê? Ele freou o carro. E ele está freando a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas perceba, é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aí vocês perguntam, tá, mas por que menos? Por que ele está acelerando de forma negativa? Simples, ele está acelerando contra o sentido da trajetória. A trajetória é essa aqui, ó. Vai dar esquerda para direita. Ele está indo em direção ao obstáculo. Se ele está reduzindo a velocidade, o que isso quer dizer? Ele está reduzindo a velocidade, tentando parar o carro, e a aceleração está agindo o quê? No sentido oposto, para que a velocidade reduza. Então por isso, ó, ela é negativa, porque aquela aceleração está agindo no sentido oposto da trajetória. Você tem que ter isso em mente, ó, você tem que saber, ó, ler o enunciado e interpretar aqui o enunciado, saber, ó, que essa aceleração aqui, ó, vai ser negativa, porque se você não considerar isso, você vai errar na resolução. Então você tem que ler aqui, ó. O motorista está lá dirigindo o carro. O carro está numa trajetória reta. Ele vê um obstáculo ali de 100 metros. Pode ser um tronco de árvore cair no meio da estrada, não importa. Aí ele começa a frear. Só que ele freia numa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo, o carro perde 5 metros por segundo de velocidade. Então, essa perda de velocidade quer dizer o quê? Que ele está reduzindo a velocidade, então a aceleração está no sentido oposto ao da trajetória. Então, só de ler o enunciado aqui, se você tem esses conceitos em mente, se você tem essa capacidade de interpretar, de analisar o que está sendo dito, você consegue, ó, imaginar isso aqui, e isso vai te dar base para você conseguir resolver o exercício. Então, é muito importante, ó, absorva os conceitos que eu estou passando aqui nas aulas, porque quando você estiver aí fazendo a sua prova, resolvendo a sua lista de exercícios, é através dos conceitos que você estiver absorvendo, que você for absorvendo, que você vai conseguir o quê? Analisar o enunciado, interpretar o que está acontecendo e assim aplicar as fórmulas. Física não se trata, na verdade, nenhuma matéria, né? Se trata de você simplesmente, eu vou decorar isso aqui, e é só decorar, dar Ctrl+C, Ctrl+V que o negócio vai. Não é assim. Você tem que desenvolver aqui uma capacidade de analisar o que está acontecendo. Agora, prosseguindo. A fórmula da velocidade, né, para movimento uniformemente variado, é essa aqui, ó. V ao quadrado igual a V ao quadrado inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Ou V igual a mais ou menos a raiz quadrada de V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Bom, eu tenho que transformar aqui, ó, a minha velocidade que está em km por hora para metro por segundo. Se você vem assistindo esse curso de física desde o início, você deve ter visto aqui, né, que várias vezes eu fiz transformações e eu fazia de duas formas. Eu fazia da forma mais lenta e da forma rápida. Qual era a fórmula lenta? Eu ia lá, botava todas as unidades, botava 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hora a 3.600 segundos. Aí eu realizava as multiplicações, anulava as unidades para depois obter o resultado final. Aí depois eu mostrava o que? O jeito rápido. E qual era o jeito rápido? Simples. Você quer transformar de km por hora para metro por segundo? Divida a velocidade por 3,6. A partir de agora, eu não vou mais fazer o que eu fazia antes. Que é o quê? Demonstrar passo a passo num jeito antigo e depois mostrar o jeito fácil. Não, agora vai ser o jeito fácil. Que eu espero que se você está assistindo esse curso, se você assistiu ele até aqui,
Você já deve ter absorvido o negócio, entendeu? Já deve ter absorvido ali, ó. Você já deve saber por que, que o resultado aqui vai sair em metros por segundo. Por que, que se eu multiplico, por que se eu divido aqui, né, por 3,6 dá em metros por segundo. Caso não, caso essa aqui seja a primeira aula que você esteja assistindo desse curso, volte aí, ó, nas aulas anteriores, tem aula ali de conversão de velocidade, de unidade de tempo e tal. Aí você aprende a fazer isso aqui de uma forma detalhada. Agora, prosseguindo. Vou dividir 72 por 3,6. Para realizar aqui a divisão, vou cancelar essa vírgula, né? Só que se eu cancelo essa vírgula, eu aumento um zero aqui. Então, 720 dividido por 36. Pega as duas primeiras casas, né? 72 dividido por 36 vai dar o quê? Vai dar 2. 72 é múltiplo de 36. 2 vezes 36, 72. Então, 72 por 72, 0. Baixa esse zero aqui, né? 0 dividido por qualquer valor é 0. Então, 72 dividido por 3,6, 20. 20 o quê? Metros por segundo. Prosseguindo, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui, ó, vou aplicar a fórmula. Eu tenho aqui, ó, e eu vou usar, ó, essa configuração aqui, ó, onde eu não tenho aqui a raiz quadrada. Eu vou usar essa aqui, ó. V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar, a variação do espaço. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Número 1, eu vou ter que zerar. Eu vou ter que zerar aqui, ó, a velocidade final. Aí você pergunta, por quê? Porque é simples. Quando o automóvel parar, a velocidade final dele vai ser o quê? Vai ser 0. Então eu vou pegar aqui, ó, no lugar do meu V ao quadrado, eu vou botar o quê? V a velocidade final. Minha velocidade final quando o carro parar é 0. Então vai ser 0 metro por segundo ao quadrado. Igual o quê? A minha velocidade inicial ao quadrado. Qual é a minha velocidade inicial ao quadrado? É 72 km por hora, que transformado em metros por segundo são 20 metros por segundo. Então vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração. A aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por tudo aquilo que eu já expliquei, ó, o carro está freando, a aceleração está agindo no sentido oposto da trajetória, então ela é negativa. Então eu vou ter, ó, 2 vezes menos 5 metros por segundo ao quadrado, vezes a variação do espaço. Perceba, é aqui que eu vou descobrir, ó, se o carro vai conseguir cessar o movimento antes de atingir o obstáculo. Por quê? Ó, eu vou isolar a variação do espaço, eu vou isolar o ΔS. Então eu vou saber, caramba, em quantos metros esse carro vai parar? Ele vai parar antes de atingir o obstáculo ou não? Eu vou isolar aqui o ΔS na forma e eu vou descobrir. Agora, prosseguindo, ó, eu vou ter o quê? 0 metro por segundo ao quadrado vai dar 0 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Igual a 20 metros por segundo ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então tem 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Menos 10 metros sobre segundo ao quadrado. Por quê? 2 vezes menos 5 metros, menos 10 metros. A unidade de segundo ao quadrado aqui continua, vezes a variação de espaço. 0 vezes qualquer coisa é 0. Começa a isolar aqui o ΔS, o que eu faço? Vou pegar aqui os 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, vou passar para o outro lado da igualdade. Então vou ter o quê? 0 menos, porque ó, desse lado está positivo, do outro lado da igualdade vai ficar negativo. Então 0 menos 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, igual a menos 10 metros sobre segundo ao quadrado vezes a variação de espaço ΔS. 0 menos qualquer coisa é a própria coisa, né? Então eu vou ficar com menos 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes ΔS. Cheguei aqui, ó, isolo o ΔS. Então o que eu vou ter? Ó? ΔS igual a, ou seja, variação do espaço igual a menos 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado dividido por menos 10 metros sobre segundo ao quadrado. Observe, isso aqui, ó, é uma divisão com fração. Essa aqui, ó, é uma fração. Então o que vai acontecer?
Sempre que eu divido qualquer valor por uma fração, a fração que está dividindo o valor, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador e seu denominador vira numerador. Então, vou ter, ó, ΔS igual a menos 400 metros ao quadrado por segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado sobre menos 10 metros. Cheguei aqui, vou aplicar, ó, propriedade de divisão entre expoentes que possuem bases iguais. Quais são as bases iguais? Eu não tenho aqui, ó, M, eu não tenho aqui a unidade de metro, e não tenho aqui, eu não tenho unidade de segundo ao quadrado, eu também não tenho aqui. Ou seja, eu tenho duas bases iguais aqui, ó. Essa base é igual a essa e essa aqui igual a essa. Então, ó, realizando a multiplicação, eu vou ficar com isso aqui, ó, ΔS igual a menos 400 metros ao quadrado vezes segundo ao quadrado dividido por menos 10 metros vezes segundo ao quadrado. Cheguei aqui, vou fazer o quê? Vou lembrar do seguinte, ó. Qual é o expoente desse m aqui que está embaixo? O expoente dele, ó, é 1. Então, se eu aplico a propriedade aqui, ó, entre a divisão entre expoentes que possuem bases iguais, eu preservo a base, subtraio os expoentes. Então, ó, vou preservar a base m, vou subtrair o expoente. Então, vou ter o quê? M elevado ao quadrado menos 1. Porque, ó, menos esse expoente aqui. S aqui, ó, tem um S e S aqui. Então, vou ter S elevado ao quadrado menos 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Então, tem 40. Agora você pergunta, por que 40 positivo? Simples, ó. Menos 400 dividido por menos 10, 40 positivo. Então, vou ter, ó, 40 vezes m elevado a 1. M elevado a 1 é m, né? Qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. Vezes s elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1. 1 vezes 40 metros dá o quê? 40 metros. Então, qual é o meu ΔS? ΔS é 40 metros. Ou seja, o carro ele vai frear e ele vai levar 40 metros para frear. Se ele vai frear e ele vai levar 40 metros para que o carro entre em repouso, para que ele pare a sua velocidade, para que ele pare o seu movimento, isso quer dizer o quê? Ó? Quer dizer que o automóvel entra em repouso antes de chegar ao obstáculo. Por quê? Porque o ΔS deu inferior a 100 metros, o obstáculo está a 100 metros de distância. Se ele vai parar a 40 metros, ou seja, ainda sobra 60 metros para ele chegar no obstáculo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.